Na vida selvagem, é uma batalha implacável pela sobrevivência. Desde salmões saltando sobre cachoeiras, antílopes cruzando rios, caranguejos vermelhos indo para o mar, flamingos em lagos salgados e ursos polares caçando no gelo, todas as espécies lutam incansavelmente para sobreviver e perpetuar sua espécie. A sobrevivência não se trata de ser o mais forte, mas de nunca desistir. Predadores à espreita, o inferno se desencadeia durante a migração selvagem. O céu gradualmente clareia sobre uma vasta pastagem. O vento varre a grama alta, soprando areia dourada pelo deserto e tecendo através da densa floresta tropical à distância. Ondas com cristas brancas quebram contra a costa rochosa, misturando-se com os cantos dos pássaros da floresta ecoando ao amanhecer. Cada lugar, cada momento carrega seu próprio ritmo, o pulso infinito da natureza selvagem. A terra nunca para de se mover e, com isso, vem grandes jornadas onde milhões de seres vivos deixam seus refúgios seguros para enfrentar os desafios mais difíceis da natureza. Eles migram não apenas pela sobrevivência, mas pela continuidade de suas espécies. Nessa jornada, cada passo é uma aposta pela sobrevivência. Nas florestas temperadas da América do Norte, o outono está lentamente descendo. As folhas estão mudando de verde para amarelo e os primeiros ventos frios estão começando a soprar. No coração dos riachos frios, um movimento silencioso começa quando o salmão do Pacífico retorna para casa após muitos anos no mar. O salmão começa sua jornada de volta ao local onde nasceu. Sem mapas ou bússolas, guiado apenas por memórias antigas impressas em seu sangue, pelo cheiro dos riachos de sua terra natal e pela orientação silenciosa do campo magnético da Terra. Milhares de salmões nadam rio acima, com suas caudas batendo contra a correnteza rápida. Cada grama de energia está agora focada na jornada de volta para desovar. Os salmões são uma espécie especial de peixe que vive tanto em água doce quanto salgada. Eles nascem em riachos de água doce, amadurecem no oceano e retornam ao local onde nasceram para se reproduzir, demonstrando uma habilidade milagrosa de navegar. Quando chega a época da migração, os salmões passam por uma dramática transformação física. Sua pele muda de prateada para vermelho escuro, seus órgãos digestivos encolhem e seus músculos se desenvolvem para ajudá-los a superar cachoeiras.
Algumas espécies, como o salmão vermelho, ficam vermelhas brilhantes e suas mandíbulas se curvam para cima, tudo a serviço de seu objetivo final, a reprodução. Assim que começam sua jornada, os salmões entram em uma corrida contra o tempo. Quanto mais se aproximam de seus locais de desova, mais suas reservas de energia diminuem. Os salmões machos começam a competir entre si para ter acesso às fêmeas, e batalhas ferozes eclodem na água fria. Quando os ovos são finalmente depositados no leito de cascalho do rio e fertilizados, as fêmeas permanecem com os olhos vidrados, seus corpos dilacerados e maltratados pela correnteza e pelos ferimentos. Alguns salmões têm a sorte de completar essa missão sagrada, mas a maioria ainda luta em sua árdua jornada. À sua frente, há cachoeiras imponentes, com a água caindo como uma parede branca. Cada salto é um salmão se jogando na água corrente, uma aposta com sua vida. Nas rochas molhadas, predadores aguardam. São ursos pardos norte-americanos, os principais predadores das florestas temperadas do norte. Com seus corpos enormes pesando mais de 350 kg, garras afiadas e mandíbulas poderosas, os ursos pardos são o terror de qualquer criatura que vive perto de rios. Durante a época de desova do salmão, um grupo de ursos se reuniu cedo ao longo da margem do rio, espalhados por posições estratégicas que memorizaram ao longo de muitas temporadas de caça ao salmão. Grandes e pequenos, todos estavam concentrados intensamente. As mães ursos ensinam seus filhotes a localizar cardumes de peixes, manter o equilíbrio na correnteza rápida e atacar com suas garras no momento perfeito. Isso não é apenas uma caçada, é um treinamento de habilidades de sobrevivência para a próxima geração. Eles entram na água fria, seus olhos afiados observando cada ondulação na superfície do riacho, onde os salmões lutam para nadar rio acima. Os ursos pardos não agem precipitadamente. Eles são pacientes, experientes e extremamente precisos. Cada golpe parece calculado com antecedência, visando o momento exato em que o salmão salta da água. Os salmões correm em direção à base da cachoeira, uma parede de água erguida, espuma branca voando por toda parte, gritando incessantemente, como se desafiassem qualquer um que ousasse atravessar. Na água fria, seus corpos prateados tremulam continuamente, virando-se para se orientar, preparando-se para o salto fatídico. Eles sabem que a hesitação só vai esgotar seus corpos e expô-los por mais tempo às garras mortais. Um por um, eles se lançam para fora da água, seus corpos curvando-se como flechas vivas. Alguns saltam alto, quase tocando a borda da rocha, mas são jogados de volta pela correnteza. Outros conseguem atravessar, caindo pesadamente rio acima e mergulhando imediatamente nas profundezas.
pronto o ar estava cheio do som da água caindo, peixes batendo suas caudas, garras de ursos batendo nas rochas e grunhidos baixos e roucos. Esta era a fronteira entre a vida e a morte, uma dança do instinto e do desejo de preservar a espécie. Enquanto os últimos salmões completam seu ciclo biológico, riachos frios do norte, do outro lado do mundo, onde o sol queima a terra e o céu é sempre de uma cor dourada profunda, outra jornada começa. Essa é a migração continental que ocorre no coração da África. As planícies do Serengeti, que se estendem até onde a vista alcança, tremem sob os passos de milhões de criaturas selvagens. Sob o sol escaldante, a poeira gira em camadas enquanto manadas de gnus, zebras e gazelas de Thomson seguem umas às outras em direção ao norte, impulsionadas por um instinto profundamente enraizado em seu sangue de encontrar água e grama fresca, a preciosa fonte de vida durante a dura estação seca. Esta não é apenas uma jornada, mas um ciclo de vida na natureza. Os gnus, com sua constituição pesada e aparência um tanto desajeitada, são a principal força na migração. Ao lado deles, as zebras caminham com mais cautela do que seus companheiros resistentes. Nesta jornada difícil, os rebanhos se estendem por quilômetros, conectados como um rio vivo que flui através das vastas pastagens. No meio do fluxo, as fêmeas grávidas se movem silenciosamente, enquanto os filhotes recém-nascidos precisam aprender a ficar em pé e correr poucos minutos após o nascimento. Um único passo em falso pode significar a diferença entre a vida e a morte. Indivíduos mais fracos, mais velhos ou filhotes separados do rebanho rapidamente se tornam alvos. No Serengeti, a linha entre a vida e a morte é sempre frágil. Na grama alta, leões, chitas e hienas ficam à espreita, esperando que suas presas tropecem. Eles não precisam perseguir por muito tempo, um único deslize é suficiente para que a caçada comece. Em um instante, velocidade, tática e instinto colidem, determinando o destino de suas presas. E então, quando o rebanho chega ao rio Mara, a fronteira final entre as pastagens do sul e a terra prometida ao norte, surge o maior medo. A água é profunda, a corrente é forte e as rochas são irregulares. Mas a coisa mais assustadora está sob a água turva, crocodilos do Nilo, emboscadores silenciosos que esperaram semanas por este momento. O antílope líder hesitou na margem, o rebanho parado, como se esperasse por um sinal invisível. Então, um deles de repente saltou na água, como um comando silencioso, milhares o seguiram. A superfície da água explodiu em espuma branca. Os gritos estridentes, o baque dos corpos colidindo e os estalos frios e nítidos das mandíbulas dos crocodilos ecoam pelo ar.
A travessia do rio é uma aposta de vida ou morte, vou sobreviver para chegar ao outro lado ou desaparecer para sempre nas águas manchadas de sangue. Os sobreviventes continuaram em frente, atravessando o rio, superando a sede e desafiando a morte. O rebanho migrante entrou em uma nova terra onde a grama tenra se estendia como uma recompensa por sua resistência. Aqui, a vida renasceu. Filhotes nasceram e, quando a estação seca voltou, eles partiram novamente para repetir a antiga jornada passada de geração em geração, implacável e imparável. Quando as primeiras chuvas da estação caem na ilha Christmas, toda a floresta desperta. Este é o sinal para a grande migração de milhões de caranguejos vermelhos, uma jornada que ocorre apenas uma vez por ano, para que eles possam ir ao mar para se reproduzir. A ilha Christmas, uma ilha isolada no Oceano Índico, é um raro paraíso ecológico. Densas florestas tropicais cobrem a ilha, onde grandes raízes de árvores se erguem do solo úmido, entrelaçadas com rochas calcárias antigas, criando uma paisagem acidentada e misteriosa. Ao longo da costa, penhascos íngremes se erguem, com ondas brancas batendo contra as margens da ilha dia e noite. Pequenas praias arenosas brilham à luz do sol, e a água cristalina revela recifes de corais vibrantes abaixo. Das cavernas profundas da floresta, os caranguejos vermelhos emergem no musgo, cruzando encostas com raízes de árvores, estradas e até mesmo áreas residenciais. As autoridades da ilha precisam fechar temporariamente estradas, erguer barreiras e até mesmo construir passarelas para caranguejos para proteger essa migração única. Apesar de seu tamanho pequeno, os caranguejos vermelhos permanecem imperturbáveis. Eles persistentemente seguem em direção ao mar por dias e noites, com a chuva mantendo seus corpos úmidos e protegendo-os do intenso sol tropical. Ao longo do caminho, eles enfrentam inúmeros perigos, serem atropelados por veículos, ficarem presos em fendas, colidirem com obstáculos artificiais, e especialmente com as espécies invasoras conhecidas como formigas loucas, que podem borrifar ácido em seus olhos e articulações, causando a morte de um grande número deles. Apesar disso, impulsionados por seus instintos ferozes e pela força de seu número, os caranguejos vermelhos acabam chegando à costa. As ondas quebram suavemente e a espuma se espalha branca pelo mar, abrindo-se como uma recompensa merecida após sua árdua jornada. Aqui, enquanto a lua cheia se eleva, as fêmeas liberam simultaneamente milhares de ovos no mar, dando início a um novo ciclo de vida. Tendo cumprido seu dever, os caranguejos emaciados retornam à floresta, onde se esconderão até as chuvas do ano seguinte. Atrás deles, o oceano nutre uma nova geração, preparando-se para a próxima migração, um ritmo incessante desta ilha selvagem e vibrante. Do outro lado do Oceano Pacífico, a milhares de quilômetros da ilha Christmas, outra região também está no meio de uma temporada movimentada. Ao longo da costa sudoeste da América do Sul, particularmente na costa do Peru, onde a fria corrente de Humboldt encontra águas quentes, formou-se um dos ecossistemas marinhos mais abundantes e diversificados do planeta.
O mar peruano nesta época do ano é como um grande banquete. Sob as águas azuis profundas, anchovas, sardinhas, lulas e inúmeros plânctons prosperam a um ritmo surpreendente. Essa fonte abundante de alimento atrai milhares de espécies predadoras de todos os lugares, incluindo peixes, aves marinhas e até mesmo grupos de golfinhos brincalhões. O ecossistema marinho aqui não é apenas uma fonte de vida para aves e peixes, mas também nutre mamíferos marinhos, como leões marinhos, lontras marinhas e muitas outras espécies de peixes de grande porte. Do céu às profundezas do oceano, todos os elos estão intimamente interligados em uma intricada teia da vida, uma sinfonia de equilíbrio natural que o Peru e o Oceano Índico mantêm há milhares de anos. No entanto, a vida não existe apenas nas profundezas do mar. Muito mais a leste, nas terras áridas e escaldadas pelo sol da África, uma extensão cintilante de água, como uma miragem, se atrai a vida de uma maneira muito diferente. O Lago Natron, com sua cor laranja brilhante e superfície espelhada, se destaca no deserto como um mundo completamente alienígena. Este é o destino especial na jornada migratória de uma das aves mais bizarras e fascinantes do planeta, o flamingo. Não é por acaso que os flamingos escolheram o Lago Natron como seu local de reprodução. Este é um dos poucos lugares do planeta que é quase livre de predadores. A água do lago tem uma alcalinidade extremamente alta, contendo altos níveis de carbonato de sódio, que pode causar queimaduras ou corrosão em organismos não adaptados. A temperatura da água pode chegar a 60 graus Celsius, se equivalente ao Havaí no verão, se a camada de lama salgada abaixo é profunda e escorregadia o suficiente para submergir qualquer predador ousado o suficiente para se aventurar nela. É esse ambiente hostil que serve como um escudo natural, protegendo os flamingos durante a estação seca. À medida que o lago de água doce seca e as algas começam a florescer no Lago Salgado, centenas de milhares de flamingos de toda a África Oriental se reúnem aqui. As algas verde-azuladas e as bactérias tolerantes ao sal, que dão ao lago sua cor vermelha vibrante, também são a principal fonte de alimento que ajuda os flamingos a desenvolver o pigmento rosa característico em suas penas. Curiosamente, os sinais de reprodução dos flamingos não dependem da temperatura ou da luz, mas da densidade das algas e do nível da água. À medida que a água recua, as salinas expostas proporcionam condições ideais para que eles construam ninhos altos em forma de cone, protegendo os ovos das inundações. Eles só se reproduzem quando todos os fatores convergem: alta salinidade, abundância de algas e lama suficiente para construir os ninhos. Bandos de flamingos pousam em fila, transformando o lago em um mar de rosa vibrante. Eles ficam em grupos, pescoços esticados, asas abertas suavemente, seus chamados ecoam pelo céu, sinalizando a chegada de uma nova temporada de reprodução. Sem trombetas ou tambores, mas através da resistência e sensibilidade à natureza, essas aves esguias continuam a escrever um dos capítulos mais bonitos da história selvagem da África.
Enquanto o sol ainda brilha sobre o Lago Salgado na África Oriental, iluminando os flamingos rosa que permanecem silenciosos na lama branca, do outro lado da Terra, um mundo completamente oposto está lentamente afundando no gelo e na neve. No Ártico, onde o sol de verão nasce apenas por algumas horas por dia e ventos frios sopram incessantemente sobre a neve branca, uma criatura gigante caminha silenciosamente pelo oceano congelado, o urso polar. Os ursos polares, ou ursus maritimus, são os maiores carnívoros terrestres. Nascidos para sobreviver no ambiente mais hostil do planeta. Seus corpos são cobertos por uma pelagem espessa e uma camada de gordura de até 25 centímetros de espessura, o que os ajuda a reter calor e flutuar ao nadar. Eles não apenas sobrevivem no frio congelante, mas também são os principais predadores da região. Apesar de sua aparência lenta, os ursos polares são caçadores notavelmente pacientes e precisos. Suas principais presas, as focas aneladas, geralmente descansam no gelo ou se escondem sob a água fria. Mas os ursos têm uma vantagem especial, seus narizes supersensíveis podem detectar o cheiro das focas a quilômetros de distância, mesmo através do gelo espesso e da neve. Em um grande bloco de gelo, flutuando silenciosamente no meio do oceano, uma foca anelada se aquece ao sol, pensando que está no lugar mais seguro do mundo. Mas, não muito longe, uma ursa polar a avistou. Escondida entre os blocos de gelo irregulares, a ursa se move devagar, com cuidado, colocando o peso em cada pata para não fazer barulho nem quebrar o gelo. Ela quase se confunde com o fundo branco, um fantasma vivo se aproximando silenciosamente de sua presa. O vento está soprando na direção certa. A foca não percebe que a morte está bem atrás dela. Mais ao norte, em meio à névoa fria e ao gelo à deriva, um enorme rebanho de morsas está migrando para o verão. Todos os anos, quando o gelo derrete e as fontes de alimento mudam, elas se movem ao longo da borda do gelo em busca de novas águas onde possam encontrar mariscos e outras criaturas de corpo mole no fundo do mar. Apesar de seus corpos pesados, as morsas são excelentes nadadoras. Elas viajam em grandes manadas, permanecendo juntas em blocos de gelo ou costas frias.
No passado, elas descansavam em blocos de gelo no meio do oceano, mas agora, devido ao derretimento precoce e ao encolhimento do gelo, as morsas são forçadas a se reunir em costas rochosas lotadas e perigosas, onde podem facilmente pisotear umas às outras em pânico. Ao se alimentarem, as morsas usam seus bigodes para sentir o fundo do mar e suas presas para raspar o gelo e subir em blocos de gelo à deriva. As morsas jovens podem ser atacadas por ursos polares ou baleias assassinas, mas a maior ameaça a essa espécie é a mudança climática. O rápido derretimento do gelo está tornando a migração das morsas cada vez mais difícil, e seu habitat está desaparecendo gradualmente. Dos rios gelados onde os salmões nadam rio acima, às florestas avermelhadas da ilha Christmas durante a migração dos caranguejos, das pradarias ensolaradas da África aos oceanos vibrantes da costa do Peru, e até as salinas e regiões geladas do Ártico. Em todo o planeta, a natureza encena uma sinfonia vibrante, majestosa e instintiva, a migração. Essas jornadas não são apenas migrações sazonais, mas também um testemunho da força vital indomável, do instinto de sobrevivência e do desejo de continuidade das espécies. No entanto, é precisamente em cada uma dessas migrações que nos tornamos mais conscientes do que nunca da fragilidade da natureza. As mudanças climáticas, a redução dos habitats e a invasão humana tornam cada temporada de migração mais difícil, mais brutal e, para algumas espécies, às vezes até a última. A jornada continua, mas a pergunta permanece: a humanidade caminhará ao lado da natureza, ou seremos nós que poremos fim a essas grandes migrações? Nos poucos meses que dura o verão, lobos árticos, ursos polares, salmões e muitas outras espécies lançam-se numa corrida implacável para caçar, alimentar os seus filhotes e acumular energia. Tudo isso para se prepararem para o inverno gelado que se aproxima. A natureza selvagem do Canadá e a corrida pela sobrevivência no verão. No extremo norte do Canadá, quase tocando o Ártico, fica a ilha de Ellesmere, onde o verão dura apenas algumas semanas e o sol nunca se põe. Na estepe infinita, a neve derrete lentamente, revelando uma fina camada de grama e pequenas flores silvestres que balançam com o vento frio. Este é um dos poucos lugares da Terra onde o lobo ártico Canis lupus arctos ainda existe quase sem ser afetado pelo homem. As matilhas de lobos da ilha de Ellesmere são caçadores experientes. Vivem numa zona praticamente desprovida de árvores, onde a vista se estende por quilômetros, e cada caçada é uma prova de resistência e estratégia.
Sob a luz dourada do sol de verão, a loba alfa guia sua matilha através dos pastos junto ao glaciar. Os filhotes, com apenas algumas semanas, são desajeitados, mas entusiastas. É a sua primeira lição. Ao longe, uma manada de boi almiscarado muskioxis pasta na grama tenra. Esses animais robustos, com sua pelagem espessa e chifres curvos, são a fonte de alimento mais importante dos lobos árticos durante o verão. Mas para derrubá-los, a matilha de lobos deve romper o círculo defensivo dos adultos que protegem seus filhotes no interior. O vento muda de direção e traz o cheiro da presa. A matilha de lobos se agacha e se dispersa silenciosamente. Eles se aproximam lentamente, esperando o momento certo. Mas os bois almiscarados detectaram o perigo. Imediatamente, eles se reúnem em um círculo defensivo, com os adultos do lado de fora, os chifres baixos e o olhar fixo nos caçadores. Os lobos são obrigados a recuar para evitar ferimentos mortais. Todo o rebanho respirava com dificuldade enquanto observava os búfalos se afastando lentamente. Hoje, seus estômagos continuariam vazios. Na ilha de Ellesmere, o fracasso significava ter que continuar procurando, pois no extremo norte cada refeição é uma luta e os fracos são rapidamente varridos pelo inverno. A matilha de lobos árticos retomou sua busca por presas. Na ilha de Ellesmere, as oportunidades não eram abundantes e cada oportunidade perdida era uma chance de esgotar suas forças. O sol de verão continuava alto no céu, e sua luz dourada se espalhava pelas encostas cobertas de musgo e grama baixa. Diante da matilha de lobos se estende uma planície elevada, onde os coelhos árticos Lepus articus costumam sair em busca de alimento durante o dia.
Esta espécie de coelho é muito menor que o carneiro das neves, mas para uma matilha de lobos, um único coelho pode alimentar uma loba e seus filhotes durante um dia. Os lobos árticos têm um corpo compacto, mais musculoso, e sua pelagem branca e espessa ajuda a camuflá-los no gelo e na grama prateada. Suas patas longas e largas, como pás de neve, permitem que se movam com facilidade sobre o solo macio ou o gelo fino. Mas essa vantagem não garante o sucesso, pois a presa que enfrentam é mestre na arte da fuga. A loba alfa dá o sinal. Toda a matilha se dispersa e se agacha. Um coelho branco se move levemente entre os arbustos e, de repente, sai correndo e escapa das garras dos lobos. Toda a matilha se reúne, ofegante. No mundo dos lobos árticos, criar a próxima geração não é tarefa apenas da loba, mas de toda a matilha. Mas o breve verão está chegando ao fim. Se a matilha não encontrar comida suficiente, os filhotes não acumularão gordura suficiente para suportar os 4 longos meses de inverno, quando as temperaturas podem cair até 40 graus abaixo de zero. Mais a leste, na ilha de Ellesmere, onde o mar gelado derrete lentamente, revelando a água escura, uma ursa polar Ursus maritimus tira seus 2 filhotes da toca onde passaram o inverno. Sua espessa pelagem branca reflete a luz do sol de verão, fazendo com que os 3 pareçam blocos de gelo em movimento sobre o fundo azul do mar. Os ursos polares são os maiores carnívoros que vivem em terra firme. Os machos adultos podem pesar mais de 600 kg e medir até 2,5 metros quando ficam em pé. Seu corpo é uma obra-prima da evolução para a vida nos polos. Uma camada de gordura de até 10 centímetros de espessura os mantém aquecidos. Suas patas largas e cobertas de pelos ajudam a distribuir o peso ao se moverem sobre o gelo fino, e seu olfato é tão sensível que podem detectar suas presas a quase 1,6 km de distância. Mas no meio do verão, quando o gelo derrete rapidamente, a caça se torna mais difícil. As focas, sua principal fonte de alimento, não descansam mais tanto no gelo e se deslocam para o mar aberto. As ursos precisam ensinar seus filhotes a aproveitar as poucas oportunidades, espreitar perto dos respiradouros das focas, permanecer imóveis por horas ou nadar até os blocos de gelo para atacar de surpresa. Os 2 filhotes, com apenas 7 meses, ainda são desajeitados em cada movimento que fazem ao nadar e escalar. Nasceram no inverno, em uma toca que sua mãe cavou em terra firme, e viveram do leite rico em gordura até a chegada da primavera. Agora, a ursa deve ensinar seus filhotes a caçar e, ao mesmo tempo, procurar comida para manter a produção de leite, o que representa uma enorme pressão em um mundo gelado.
No Ártico, o verão não é apenas uma breve pausa entre dois invernos, mas uma corrida pela sobrevivência. E para a ursa, cada dia que passa é um lembrete de que ela não precisa apenas se alimentar, mas também carrega o futuro de sua espécie. Milhares de quilômetros ao sul, o gelo dá lugar às florestas temperadas e frondosas da Colômbia Britânica. Este é um dos ecossistemas mais antigos e ricos em nutrientes do mundo, onde pinheiros gigantes, abetos e cedros vermelhos se elevam dezenas de metros e suas copas se entrelaçam para esconder o céu. Escondido entre o verde infinito está o urso Kermode Ursus americanus kermodei, uma rara variante do urso preto norte-americano. Aproximadamente 1 em cada 10 ursos negros desta zona tem uma pelagem branca cremosa característica, que não se deve ao albinismo, mas a uma mutação genética recessiva. Com sua pelagem clara, eles se camuflam facilmente com o reflexo da luz no riacho, o que lhes permite caçar salmões sem serem detectados. O urso Kermode é um símbolo espiritual para muitas comunidades indígenas das primeiras nações, que o chamam de Spirit Bear, o urso espírito. Em meados do verão, quando os cardumes de salmões do Pacífico começam sua viagem rio acima, os ursos Kermode saem da densidade da floresta em direção aos riachos cristalinos. Um urso caminha silenciosamente pela margem, com as patas roçando a água. A luz do sol atravessa a folhagem e reflete em seu pelo branco como a neve. Em um instante, um movimento rápido permite que ele capture um salmão e o leve para a margem, onde lhe proporcionará uma refeição rica em energia que o ajudará a acumular gordura para o inverno. Nas florestas tropicais da Colômbia Britânica, cada verão é uma festa de abundância, mas também é um momento em que esta rara espécie de urso deve aproveitar cada dia, pois sua sobrevivência durante o inverno depende da quantidade de alimento que acumular em poucos meses. Nas encostas rochosas das Montanhas Rochosas, onde o vento de verão sopra forte através dos penhascos, rebanhos de carneiros das Montanhas Rochosas ovis canadensis reúnem-se nas pastagens altas. O verão lhes proporciona uma fonte abundante de alimento, da grama jovem que cresce nas encostas, rica em nutrientes após o degelo. Mas para os machos, esta não é apenas uma época para comer, mas também para afirmar sua posição. Os carneiros de chifres grandes têm um par de chifres curvos que podem pesar até 14 kg, quase o peso de todo o esqueleto. Os chifres não servem apenas para se defender, mas também como arma nas batalhas que decidem o direito de acasalar. Cada macho dedica muitos anos a desenvolver os músculos do pescoço e dos ombros e a ganhar resistência, tudo para se preparar para o momento do confronto. Em um pedaço estreito de rocha, dois machos se enfrentam a poucos metros de distância.
De repente, ambos se lançam um contra o outro a uma velocidade que pode chegar a 30 km por hora. O choque dos chifres ressoa por todo o vale, como marteladas contra a rocha. Finalmente, um deles para, inclina a cabeça e cede o passo. O vencedor ergue-se orgulhoso sobre a grama alta, com o direito de acasalar e transmitir seus genes poderosos. Nas montanhas rochosas, o som dos chifres no verão não é apenas o barulho da competição, mas também a promessa de que a vida continuará ressoando nas novas gerações. Afastando-nos dos penhascos dos carneiros das montanhas rochosas, o rio serpenteia e nos leva a áreas pantanosas de um verde intenso. Este é o território do castor canadense Castor canadensis, o segundo roedor maior do mundo e símbolo nacional que aparece na moeda de 5 centavos. Os castores são arquitetos natos. Com seus incisivos afiados como brocas e em constante crescimento, eles podem derrubar um álamo em poucas horas. Os galhos são arrastados e combinados com lama, pedras e grama para construir represas sólidas que detêm a corrente e formam lagoas artificiais. No verão, quando a comida é abundante, os castores dedicam a maior parte do tempo a reforçar as represas e ampliar seus castelos, que são construções abobadadas com entradas submersas para se protegerem dos predadores. Nos pântanos, tudo se beneficia do trabalho dos castores, e a água fica mais lenta, criando um ambiente propício para o desenvolvimento de peixes, sapos, aves aquáticas e uma infinidade de insetos. Um castor adulto nada lentamente, arrastando um galho de salgueiro quase tão grande quanto o seu corpo. Sua cauda achatada bate na superfície da água, mantendo o equilíbrio e alertando seus congêneres em caso de perigo. À luz do entardecer, as ondas se espalham, refletindo a imagem de um engenheiro que trabalha incansavelmente em sua obra viva. No Canadá, o castor não é apenas um símbolo, mas também uma prova viva do poder da diligência e da capacidade de mudar todo um ecossistema apenas com as mãos, ou melhor, com os dentes. Dos grandes lagos e pântanos criados pelos castores, a água continua fluindo através dos rios sinuosos, levando consigo o indício de um evento especial. O aroma do salmão do Pacífico Oncorhynchus spp se espalha por toda a corrente. Todos os verões, milhões de salmões nadam centenas, até milhares de quilômetros do mar até o riacho onde nasceram.
Essa viagem é uma prova extrema de resistência e vontade. Eles não comem nem bebem durante todo o trajeto, vivendo da energia armazenada em seus corpos. A água do rio fica cada vez mais turbulenta. Os salmões precisam superar altas cachoeiras, correntes fortes e rochas irregulares. Cada um deles salta sobre a água prateada, agitando suas barbatanas com força para contrariar a força da correnteza. Cada salto é uma aposta entre a vida e a morte. Mas a natureza não os testa apenas com as águas turbulentas. Na margem, ursos pardos e ursos negros espreitam, com suas garras prontas para capturar qualquer salmão que baixe a guarda. No ar, águias americanas voam em círculos, esperando o momento certo para mergulhar. Apesar de tudo, milhares de salmões continuam avançando, impulsionados por seu intenso instinto reprodutivo. Ao chegar ao local onde nasceram, eles depositam seus ovos e morrem exaustos, tornando-se uma valiosa fonte de alimento para a floresta, o rio e inúmeros outros seres vivos. No Canadá, a viagem rio acima dos salmões não é apenas a história de uma espécie de peixe, mas o pulso vital que conecta os oceanos, os rios e as florestas, e que nutre todo um vasto ecossistema. O Canadá é o terceiro país mais florestado do mundo, com mais de 347 milhões de hectares de floresta que cobrem quase 38% do seu território. Desde as florestas de taiga do norte, com suas intermináveis florestas de coníferas, até as florestas frondosas que se tingem de cores no outono, passando pelas florestas tropicais temperadas do Pacífico, um dos ecossistemas mais antigos e biodiversos do planeta. O sistema fluvial do Canadá é também um dos mais extensos do mundo, com quase 20% da água doce do planeta. Os rios gelados das montanhas rochosas, os lagos cristalinos de Ontário ou os estuários que desaguam no Oceano Ártico e no Pacífico, todos eles se conectam em uma rede que nutre a vida de milhões de espécies. Apesar de sua imensa riqueza natural, o Canadá enfrenta sérios desafios em matéria de conservação. As mudanças climáticas estão provocando um derretimento mais rápido, o que afeta diretamente os ursos polares, que dependem do mar gelado para caçar focas. Muitas populações de salmão estão diminuindo devido às mudanças na temperatura da água e à perda de seu habitat reprodutivo.
Algumas espécies, como o urso Kermode, embora não estejam em perigo de extinção, têm uma área de distribuição muito reduzida e dependem de florestas primárias que estão sendo exploradas. As ovelhas de chifres longos são afetadas por doenças transmitidas pelo gado e pela fragmentação de seu habitat. Até mesmo os lobos árticos, que vivem longe dos seres humanos, são afetados indiretamente pelas mudanças climáticas e pela diminuição de suas presas. O Canadá criou mais de 100 parques nacionais e reservas naturais que se estendem do Ártico às costas do Pacífico e do Atlântico. No entanto, o equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e a proteção da natureza continua sendo um desafio a longo prazo. O sol do verão canadense se põe lentamente, tocando o horizonte com sua luz dourada. Os picos distantes das montanhas se acendem como fogo, o mar brilha como se estivesse coberto de prata e os rios caudalosos parecem desacelerar, refletindo o céu que se tinge de âmbar.